Veja agora no MGTV, segunda edição, acidentes deixam 7 pessoas feridas nas estradas do leste de Minas. A carreta de uma das batidas cai num buraco de 10 metros. O resgate do motorista dá trabalho para os bombeiros. Justiça Eleitoral de Governador Valadares de olho no início da propaganda eleitoral gratuita. Outra cidade histórica de Minas pode virar patrimônio cultural da humanidade. O MGTV está no ar. Boa noite. Acidente na BR-458, perto de Bugre, deixou 3 pessoas feridas. A batida foi entre 2 veículos. A carreta, carregada com 27 toneladas de fibra de celulose, seguia no sentido Caratinga. Segundo a polícia, o motorista perdeu o freio nesta curva, no quilômetro 112, e bateu em um carro que ia para Ipatinga. Com a violência da batida, o Gol foi arremessado a 200 metros. Ele caiu em um buraco e ficou totalmente destruído. De acordo com testemunhas, uma ambulância do município de Iapu, que passava pelo local no momento do acidente, socorreu as vítimas do carro. Fiquei junto com a ambulância. A ambulância parou e aí daí no caso foi parando mais carro. A carreta também ficou destruída. Houve vazamento de combustível. O motorista Vanderlei Andrade de Oliveira, de 40 anos, ficou preso às ferragens. Os bombeiros tiveram muito trabalho no resgate, que durou cerca de 2 horas. Após ser retirado, ele foi socorrido pelo SAMU e levado ao Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga. Ele nasceu de novo, né? O motorista não teve, a princípio, nenhum tipo de lesão grave, né? Nenhum tipo de fratura, somente escoriações. Os feridos foram levados para o Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga. E na BR-381, hoje à tarde, um outro acidente com 3 veículos. Foi por volta de 4h30, perto de Nac. Segundo uma das vítimas, uma ultrapassagem proibida, em alta velocidade, pode ter sido a causa do acidente. Os 2 carros bateram de frente. O motorista de uma carreta precisou desviar e foi parar no meio do mato. Os 4 ocupantes do Uno ficaram feridos, mas não correm risco de morte. O horário gratuito começa dentro de 20 dias. Hoje pela manhã, a Justiça Eleitoral fez uma reunião com coordenadores de campanha e representantes de emissoras de rádio e TV para acertar o que pode e o que não pode nessas eleições. O encontro na Justiça Eleitoral reuniu representantes de partidos e de emissoras de rádio e televisão. Um dos assuntos discutidos foi a propaganda eleitoral, que começa a ser veiculada no dia 19 de agosto. Para este ano, houve mudança. Ele pode exibir, principalmente pela televisão, o nome do candidato, a fotografia do candidato, mas não pode ficar falando meu candidato a prefeito é o fulano e tal. Isso é propaganda irregular, não vamos multar o candidato a vereador que assim agir, ou a coligação que assim agir, e vamos proibir, consequentemente, essa norma que é uma conduta proibitiva. A fiscalização será intensificada. A emissora que não exibir os programas pode ser multada. A televisão ou a rádio que deixar de divulgar propaganda regular, ela pode ser retirada do ar em 24 horas e no caso de reincidência por até 48 horas. Nós esperamos nunca ter acontecido esse caso em Valadares assim. A gente espera continuar contando realmente a colaboração da imprensa que tem ajudado muito a Justiça Eleitoral e a Justiça no todo. Os coordenadores de campanha dos candidatos têm de entregar o material 14 horas antes da exibição do programa. Mas os partidos têm que se ater à Justiça Eleitoral do que as próprias emissoras de rádio e TV. O que cabe a nós é receber o material em tempo hábil e exibir esse material. A grande preocupação deve ser dos partidos. Depois do intervalo, indústrias de alimentação e mercado da construção civil apostam num público diferenciado, pessoas que vivem sozinhas. A indústria de alimentos e a construção civil tem se preocupado em agradar um tipo de consumidor que vem crescendo nos últimos anos. São as pessoas que moram sozinhas. O ambiente é pequeno. Sala, quarto e cozinha. Feito para uma pessoa morar. As kitnets têm ganhado espaço no mercado. A Milton administra um prédio de 18 apartamentos. Diz que o investimento tem dado retorno. São pessoas de fora que vêm em busca de novas oportunidades de emprego. Temos também a aceitação também de muitos estudantes que vêm de fora
e também pessoas solteiras que procuram uma kitnet para se morar e ter uma qualidade de vida melhor. O número de brasileiros que moram sozinhos dobrou nos últimos 10 anos. Já atinge a marca de 6 milhões de pessoas. E uma pesquisa feita por um Instituto Internacional revelou que os hábitos deste público tendem a ser diferentes dos da população em geral. São pessoas mais práticas, principalmente quando se trata de alimentação. Neste supermercado, itens como os congelados e macarrão instantâneo têm boa saída. Hambúrgueres já são vendidos em embalagens individuais. Arroz e açúcar em pacotes de 2 quilos. Até amaciante de roupas e sabão em pó estão em embalagens menores. Cada dia que passa, chega mais mercadoria para esse tipo de venda. Mercadoria para vender individual, para essa pessoa que mora sozinha. E quem vive só se torna consumidor exigente. Carla mora fora da casa dos pais há 2 anos. A gente faz a lista em casa primeiro. Chegamos no mercado, vê o que tem mais em conta. Se tiver mais em conta, leva. Se não tiver uma promoção, procura. Se não tiver, espera ter promoção, vai no mercado e compra. 6 mil carros da frota de táxi de Belo Horizonte já podem usar um equipamento que vai dar mais segurança ao passageiro. 26 anos de profissão. Alcebiades diz que já perdeu a conta de quantos assaltos sofreu. Só nesse semestre ele afirma que foram 2. Profissão muito perigosa, que nós não temos segurança quase nenhuma, então estamos expostos a diversas pessoas aí mal intencionadas. Em Belo Horizonte existem cerca de 6 mil táxis credenciados. O sindicato da categoria afirma que recebe informações da ocorrência de pelo menos 100 assaltos por mês, uma média de 3 por dia. Com a intenção de reduzir o número de casos e dar mais segurança aos motoristas e passageiros, os veículos serão rastreados 24 horas por dia. O sistema de GPS será instalado em todos os táxis. Esses botões vão dar o alerta. São instalados em locais estratégicos do veículo para que o motorista ou, enfim, o usuário possa acionar e chegue o sinal de alta prioridade na nossa central de monitoramento. De olho no computador e pelas imagens dos monitores, é possível acompanhar todo o trajeto dos táxis em tempo real. Em caso de assalto ou furto de veículo, a polícia é imediatamente acionada. Qualquer carro, a gente tem condição de localizá-lo na rua, qual quilometragem que ele está, se ele está parado, se ele está em movimento. Pelo satélite eu busco até a fotografia do carro. O taxista não tem nenhuma despesa de instalação, de monitoramento, né, no seu veículo. Ele vai sim ter que estar vinculando uma mídia no para-brisa traseiro do seu carro para fazer, né, o custeamento de todas essas despesas. Depois de ser assaltado, seu Delano há 1 mês usa o GPS e diz que se sente mais tranquilo. Você apertou o botão de alarme e eles já estão de olho em você. Vamos conferir agora a previsão do tempo. A temperatura sobe rapidamente e faz calor já no fim da manhã. O céu fica parcialmente nublado na zona da mata, no leste e no centro. Nas outras áreas, tarde ensolarada. Em Governador Valadares, Alpercata e Vargem Alegre, mínima de 15 graus. 14 em Cuparaque e mínima de 17 graus em Frei Inocêncio. Veja a seguir, Mariana pode virar patrimônio cultural da humanidade. Mutirão da Cidadania, amanhã no bairro Bela Vista, em Governador Valadares. Quem comparecer vai poder tirar documentos de graça, como CPF, carteira de identidade, certidão de nascimento e carteira de trabalho. O mutirão é promovido pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, em parceria com o programa Travessia. O evento vai ser na Igreja Assembleia de Deus, na rua Antônio Guilherme Sobrinho, de 8 da manhã às 5 da tarde. A cidade de Mariana passa por revitalização para concorrer ao título de Patrimônio Cultural da Humanidade. Na principal entrada de Mariana já se notam as mudanças. O moderno prédio da rodoviária vai ganhar traços que relembram a antiga vila do século XVIII. Os responsáveis pelo projeto de requalificação urbanística e arquitetônica visitaram os canteiros de obras. O que havia era uma competição de arquitetura nova com arquitetura histórica. Nós temos que acabar com essa competição. Nós temos que mostrar que o que Mariana tem de verdade
são exemplares maravilhosos de uma arquitetura barroca. É a cidade das primazias, é a cidade matriz de Minas Gerais. São 35 intervenções aprovadas pelos moradores. Foi feito com toda a associação de bairros, com a universidade, com as mineradoras, com CREA, com a OAB. Então foi um plano considerado pelo Ministério das Cidades como exemplo para as cidades patrimônio nacional, ou então cidades tombadas, para poder organizar o crescimento. A recuperação se concentra principalmente no centro histórico. No estacionamento em frente à Catedral da Sé, está sendo erguido um teatro de arena para 2.000 pessoas. Nesta rua funcionam várias galerias de arte. Com as obras, o trecho deve se transformar em um corredor cultural. Estão sendo feitas reformas no calçamento e nos passeios. A ideia é retirar o emaranhado de fios da rede de telefonia e da iluminação pública. A nova instalação será subterrânea, sem poluição visual. No futuro, esta será a imagem da Rua Dom Silvério. A cidade, que completou 312 anos e recebe em média 7.000 turistas por mês, vai tentar o reconhecimento como patrimônio cultural da humanidade. Há uma comissão trabalhando nos diversos processos, nas diversas informações que compõem esse processo. Eu penso que é um processo de, no mínimo, 3, 4 anos. Vai complementar, sim, a história de Mariana, já que é a mais antiga, a primeira vila, a primeira capital, né? O berço de Minas Gerais, por que não ser conhecido como patrimônio da humanidade? O pedido para que o Centro Histórico de Mariana seja reconhecido como Patrimônio Cultural da Humanidade vai ser apresentado à Unesco ainda este ano. Boa noite para você.